O capítulo 1116 chegou e foi aquele bom capítulo de One Piece. Curto, porém com muitas revelações e muitos mistérios pra gente teorizar. A cada capítulo que passa, a revelação do Vegapunk vem mostrando ser cada vez maior e com certeza dando gancho para tramas que ainda precisam muito bem ser explicadas. O capítulo começa de onde o outro terminou, com o Vegapunk continuando sua transmissão e o povo reagindo ao que ele falou, que as armas ancestrais ainda existem e estão aí no mundo para quem quiser pegar. E nesse momento a gente vai para a Sala das Flores em Marejoa e o povo continua falando como uma guerra de 800 anos atrás ainda pode estar em andamento. Ninguém daquela época nem mesmo está vivo nos dias de hoje, dando ênfase em um quadro mostrando Imu, sendo quase certo de que ele é sim um sobrevivente do século perdido, como Ivankov já tinha falado, né, no livro Gênesis lá, que um dos 20 reinos tinha um representante chamado Nerona Imu. O povo continua porque uma guerra iria continuar a ser travada em total segredo, com Imu vendo o retrato do que a gente acha que é Nefertari de Lily. E então a gente vê o olhar desse ser vendo essa imagem calado, como sempre. E nesse momento a gente pode descambar para inúmeras teorias. Essa foto pode ser da Lily, como também pode ser da Vivi, porque a gente sabe que o Imu tinha interesse na Vivi e pode, sei lá, endeusá-la por ela lembrar a Lily. Mas caso for realmente a Lily, isso explicaria o fascínio que Imu tem por Vivi, porque ele era apaixonado por ela. O que explicaria ele ser o representante das 20 nações que foi traído pela mulher que ele amava, porque Lily se juntou ao reino antigo, pelo que a gente sabe, teoriza, e foi embora da aliança lá e ficou do lado do Joy Boy. Depois disso, nós vamos para Alabasta com Igaran vendo o cartaz de desaparecimento da Vivi enquanto ele chora. Depois disso, a gente vai para o que parece ser o túmulo do Rei Cobra. E com isso, a gente sabe que o corpo dele foi entregue, né, para Alabasta. O governo mundial não simplesmente sumiu com ele. Vegapunk continua falando que o objetivo dele sempre foi criar uma fonte de energia infinita, como a gente já sabe. E essa pesquisa culminou na famigerada Mother Flame. E enquanto a gente vê um bando de pessoas que parecem bem sujas e maltrapilhas ali, pobres, Vegapunk conclui que essa fonte de energia seria muito importante e poderia garantir que o mundo inteiro viva em abundância. E considerando que Mother Flame não é infinita, como o objetivo dele, é bem impressionante ele falar isso. Porém, ele continua dizendo que um pequeno fragmento da Mother Flame foi roubado. E quando ele fala isso, a gente volta para Egghead e vê a conversa de Stussy e Edson, enquanto a gente vê o estrago que o Nusjuro fez com aquele corte absurdo no último capítulo, aonde a gente vê tanto os agentes da Cypherpol quanto também os serafins ainda nas bolhas, todos ali aparentemente derrotados, caídos, fodidos. Stussy então pergunta pro Edson se está tudo bem ela soltar o Caco. E ela não quer que ele sofra as consequências e que ela garante que ele não vai perseguir o Chapéu de Palha, até porque nessa altura do campeonato talvez ele nem consiga fazer isso. E nesse momento o Edson fala com ela e fala que tudo bem, ele sente muito por ele ter feito ela passar por isso. Não me ocorreu que eles eram seus amigos, me perdoe por fazer você se voltar contra eles. E Edson conclui que tudo isso que aconteceu é uma prova da humanidade da Stussy. E ele ainda manda um viva Robin aí para Stussy, dizendo que é para ela viver. E eu pessoalmente fico muito feliz que a gente ainda vai ver mais dessa personagem e talvez uma possível redenção do Caco, que é um personagem que eu gosto bastante e que eu gostaria de ver ele fora da porra da Cypherpol, ou pelo menos dentro, mas como um infiltrado, querendo foder todo mundo lá de dentro. Depois disso, o Vegapunk continua falando que depois do roubo do fragmento da Mother Flame, o que foi avistado, a destruição de Lulúzia. E depois disso, ele começou a registrar os terremotos e tudo mais que a gente já viu. E nesse momento a gente vê a Moda, aquela menina que ajudou o Ace na história de capa e que agora está com os revolucionários, reagindo à destruição de Lulúzia. E Vegapunk conclui que apenas a Mother Flame poderia fornecer a imensa energia necessária para causar essa tragédia. Nisso a gente vê o rei Elisabelo tentando confirmar esses fatos, pedindo para que alguém veja a situação de Lulúzia, mostrando que isso não foi algo noticiado, né? A Lulúzia desaparecer e os terremotos e tsunamis que aconteceram por causa disso. Foi algo totalmente ocultado pelo governo.
governo. Realmente, Lulusia nunca existiu. E ele conclui: minha própria invenção foi usada para alimentar uma arma ancestral. E isso finalmente confirma: o que foi usado em Lulusia foi sim Uranus. E que um pequeno fragmento da Mother Flame foi suficiente para alimentar e energizá-la toda, o que é um absurdo. A gente ainda tem que saber muito bem o que é essa tal Mother Flame, se é algo advindo dos Lunarianos e suas chamas, se é algo sintético feito pelo Vegapunk, um rutimento do Reino Antigo, algo do tipo, mas isso tem que ser explicado. Ele diz na transmissão que ele não sabe nem o motivo, nem a origem dos responsáveis, mas tudo se resume a uma verdade: ele é o acessório desse ato de assassinato em massa. E então ele se desculpa por isso. E essa frase aqui é interessante, porque de duas uma: ou ele tá mentindo e ele sabe sim que o governo mundial tem a posse de Uranus e eles que apagaram Lulusia, ou realmente ele não sabe que o governo mundial tem posse de uma arma ancestral, no caso Uranus, e que eles utilizaram sim a arma para destruir Lulusia. Mas eu acho difícil o Vegapunk não supor que a única entidade capaz de ter roubado um fragmento da Mother Flame é o governo mundial. Ele conclui dizendo que isso prova que a teoria dele é plausível. O desastre que inundou o mundo foi provocado pelo ser humano. E a gente vê o que parece ser Karakuri ou Baltimore, né, a terra natal do Vegapunk, reagindo a isso. Nesse momento a gente vê o Momonosuke realizando que Pluton é uma arma ancestral e tem esse poder, o que pode denotar que ele vai fazer alguma coisa em relação a isso, mas principalmente a gente vê Sir Crocodile reagindo ao fato de Vegapunk continua falando que existem 3 grandes armas ancestrais. E a gente sabe que o maior desejo do Crocodile era ter posse de Pluton, que ele acreditava estar em Alabasta, mas não estava. A única coisa que tinha lá era um poneglyph que falava da localização de Pluton, que no caso é o Ano, e ele achava que com a posse de uma arma ancestral ele teria o poder bélico necessário para criar a nação dele, a sua utopia. E eu fico muito feliz de ver esse cara, porque eu acho que ele ainda tem muito a se mostrar. E vendo que a trama das armas ancestrais agora tá começando a ficar grande e parece ser o caminho que a gente vai percorrer, eu quero saber o que ele vai fazer e se ele ainda tem o desejo de ter a posse de uma arma ancestral. Vegapunk continua falando que Joy Boy tentou garantir que seriam passados para gerações futuras as armas ancestrais. E isso levanta a pergunta de por que o mundo não afundou o suficiente, e essa ambiguidade que faz ele não conseguir determinar se o reino antigo estava certo ou errado. E esse quadro aqui, cara, é perfeito. Note como o rei Neptune está ofuscado pelo balão de fala, enquanto a Shirahoshi está em destaque, porque ela é Poseidon, uma das armas ancestrais. Mas o dia das respostas está chegando. Enquanto a gente vê Sengoku comendo de nervoso, considere isso um aviso. Quando essa hora chegar, todos temerão a ideia de um mundo submerso. O século perdido ainda é um enigma, mas há quem sabe o que aconteceu em sua totalidade. Enquanto vamos para a nova Marineford, a gente vê o Akai no puto na cueca, soltando fumaça, o bicho parece um demônio. Vegapunk continua: eu estou me referindo aos antigos membros da tripulação do Rei dos Piratas. E os marinheiros vendo isso com medo. E logo já vamos para Crocus e Labum reagindo a essas notícias. E depois disso a gente vai para a Ilha Kenzan, a Ilha dos Braços Longos, e eles estão putos. Como que piratas sabem disso? E a gente vê os caras que participaram do time skip do Brook, né? Os caras que agiram como empresários do Soul King. E é interessante porque já é a segunda vez que a Ilha dos Braços Longos aparece reagindo a essa transmissão. E ainda tem muito mistério em volta das raças e principalmente do embate Braços Longos e Pernas Longas, que data de mais de 1000 anos, algo pré-século perdido. Acho que isso aqui é uma boa dica pra gente ficar atento nesses caras. Nisso a gente vê a York e ela agora começa a indagar tudo que a gente tem dúvida. Como o Stella sabia que ela que roubou um fragmento da Mother Flame? Ela não sincronizou esse pensamento, não tem como ele saber. Além disso, ela sabe que ele é um péssimo mentiroso e um terrível ator. Então quer dizer que ele só recebeu as notícias do que aconteceu em Lulusia e fez as medições e é isso? Mas ao mesmo tempo, a linha do tempo não se encaixa. Você devia saber dos planos do governo, mas ao mesmo tempo ele diz na transmissão que ele não sabia quem foi. Caso contrário, você não teria feito tudo isso. Você não teria escondido o caracol de transmissão. Enquanto a gente vê o São
onde o Peter, na forma de Sandworm, né, verme de areia, de duna, sugando todos aqueles agentes, cara. Que bizarro. Muito provavelmente ele não vai sugar os serafins também, mas não parece que ele tá salvando a galera aqui, parece que ele tá matando essa gente toda. Nisso, York se comunica com os Gorosei e fala que ela descobriu aonde está o Dendemush. Ela diz que está na Fabrio Strato e o gigante de ferro está guardando ele, enquanto a gente vê esse grandioso gigante em chamas, levando um bando de ataque e continua imóvel. Eu gosto da ideia do robô estar protegendo o caracol, o Vegapunk ter escondido nele ou algo do tipo, mas duas coisas não fazem muito sentido. Como que o Vegapunk deu essa ordem pro gigante, dele defender a Fabrio Stratum, e ele tá fazendo conscientemente isso se ele nunca conseguiu ligá-lo ou fazer ele ter energia? E a segunda é, se ele aparentemente, sabendo o governo mundial, tem Uranus e que pode, se eles quiserem apagar a Egghead do mapa, deixar o caracol de transmissão ali já é burrice. É só eles chamarem Uranus e já era. Eu ainda continuo achando que o caracol de transmissão está na Lua, porque a gente teve esse flerte na história de Capa do Enel. Então nós vamos para Sabaody, com o Vegapunk concluindo seu pensamento. Ele tem certeza que os piratas Roger sabem toda a história, mas por que eles apenas desapareceram sem contar a ninguém? Por que eles não agiram? E nisso a gente vai pro bar da Shaq, com ela lidando com um pirata todo fudido, e o Ray tá bebaço, de uma maneira que ele não fica normalmente. Ele fala ali que ele é um velho acabado, e o Vegapunk tá muito tagarela, e ele já falou demais. Não seja um estraga-prazeres e tire isso dos mais jovens. A emoção de procurar agora é deles, certo, Roger? E a nota do editor diz aqui: aqueles que sabem a verdade apenas riram. Puta que pariu. Toda essa parada de que eles já sabiam o tesouro de Joy Boy, o One Piece e tudo isso que o Vegapunk tá contando, todo o público, né, a gente que lê One Piece, já sabe disso. Sendo que quando o Vegapunk bota isso na mesa, como eles sabiam disso e por que eles não falaram nada, isso começa a clicar umas paradas na nossa mente, porque a gente viu como foi. Eles chegaram lá e riram pra cacete, a ponto de nomear aquela ilha de Laugh Tale. Então tem várias variáveis disso aqui. O Rayleigh sempre falou que agora era dos mais jovens e o caralho, e o Shanks também tem essa parada da nova era, não tema nova era e tudo mais. Quando o Usopp, né, falou pro Rayleigh falar sobre o século perdido, o Luffy simplesmente parou ele e o Rayleigh falou: bom, esse moleque é bom, esse moleque entendeu. Mas agora o mundo tá percebendo que o que tem na última ilha, o que é o One Piece, é a verdade sobre o mundo e a verdade sobre o século perdido. Uma coisa que a gente já sabe, o mundo de One Piece está agora percebendo. E eles não terem falado algo tão catastrófico e grandioso tem algumas possibilidades. A primeira é que é uma profecia tão fodida do Joy Boy que o Roger disse assim: tá, isso vai acontecer, não tem nem o que contestar. Tanto que ele mesmo fala que chegamos cedo demais. Ele sabe, ele tem certeza que outra pessoa vai chegar lá, vai entender o mundo e vai fazer o que ele não conseguiu. Mas ao mesmo tempo, foi o Roger que lançou a nova era da pirataria, que depois virou a grande era da pirataria, para o mar, no momento que ele disse para as pessoas encontrarem o tesouro que ele deixou na última ilha. Até porque todo mundo sabe que o Roger deu a primeira volta ao mundo completa e sabe que o tesouro dele vai estar na ilha final que ninguém conseguiu chegar. Mas ao mesmo tempo não partiu dele lançar essa era da pirataria para o mar. Teve que ter aquele cara para gritar aquela porra daquela pergunta, e aí sim ele falou, e aí sim aconteceu tudo isso. Mas se aquele cara não existisse, ninguém falasse nada na execução dele, ele iria morrer e foda-se. Ia ser só uma lenda que o Roger deixou um tesouro em algum lugar e blá blá blá. Não seria esse grande folclore que existiu depois da execução do Roger. Tudo que se apresenta aqui parece que tá tudo escrito já. E como que Joy Boy teria tanta certeza de uma profecia, de que teria um tempo necessário e um sucessor digno para fazer tudo aquilo e blá blá blá? Essa que é a pergunta de 1 milhão, né? Por que os piratas Roger, sabendo da destruição iminente do mundo por razões ancestrais, não fariam nada? Eu não acho que é porque eles são mal intencionados ou malvadões e querem ver o mundo pegar fogo, e sim porque eles têm certeza do que vai acontecer. E parece que é um negócio que sempre acontece, né? Os caras que chegaram nunca falar o que realmente tem na última ilha, como por exemplo o Oden, que escreveu o que tinha no One Piece, mas ele rasgou essa página do diário de bordo
bordo dele. Como se fosse algo que, tipo, não é suposto você saber. Você tem que ir lá e ver. Talvez seja parte da profecia ou algo do tipo. Mas como eu já disse, desde o começo da revelação do Vegapunk, a gente tá vendo um evento tão importante quanto a execução do Roger. Depois de todo esse discurso do Vegapunk, pode ter certeza absoluta que a galera que já tava no mar pra pegar o tesouro do Roger vai ir em dobro. Além de que agora também não tem só a caça para o One Piece, mas a caça para as armas ancestrais, que vai reacender a chama de muita gente que já tinha esse desejo um pouco mais dissipado, como o Crocodile, por exemplo, de volta ativa. E com tantos figurões extremamente misteriosos lutando no topo, como Barba Negra, Shanks e Bug, o que a gente vai ver depois de Egghead tá me hypando em um nível inacreditável. Eu sinceramente já quero ir embora de Egghead, vão logo Zarpen dessa merda, porque eu tô louco pra ver como o mundo vai agora agir depois de toda essa revelação. E de novo, e mais uma vez, o arco de Egghead se mostrando ser talvez não o seu preferido ou o melhor, mas com certeza pelo menos top 3 de importância na obra. Um arco muito bom, que teve acho que a maior quantidade de plot twists e que aconteceu tanta coisa se a gente olhar pra trás, né? E que continua acontecendo e continua sendo cada vez mais dinâmico. E como um fã de One Piece de longa data, eu já li o mangá inteiro e já vi o anime 2 vezes. E eu, mais do que ninguém, sei que os arcos de One Piece são bons, são legais, são épicos, mas a maioria deles tem aquela barriga, tem aquela parte maçante, chata, que ai meu Deus, por que tem esse episódio ou por que tem esse capítulo. Mas em Egghead eu não senti esse sentimento em nenhum momento. Esse é realmente o auge dessa obra. E a sensação que me passa é que esse sentimento vai se estender até o final. Agora é porrada atrás de porrada, revelação atrás de revelação. Os mistérios que o Oda jogou de pouquinho em pouquinho durante esses 25 anos vão ser todos respondidos agora, ou pelo menos quase todos. E isso é fascinante demais. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Leci Júnior, Gustavo Alves, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Kingo, Gabi, Matheus Siqueiro, Vinícius Lopes e Bruno Zanarella. Eles são os membros aqui do canal, muito obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobre a nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.